No outono de 1844, uma jovem de apenas 17 anos teve uma visão que mudaria para sempre sua compreensão sobre o destino da humanidade. Ellen Armon, mais tarde Ellen G. White, viu algo que poucos compreenderam na época e que muitos preferem ignorar hoje: a retirada gradual e silenciosa da presença de Deus da Terra. Vi que a misericórdia de Deus está se retirando da Terra. Vi anjos indo rapidamente de um lado para outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e relatou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Primeiros Escritos, página 279. Ela não viu um evento dramático, não viu trovões ou terremotos, ela viu o silêncio. O tipo de silêncio que precede algo maior do que a mente humana pode compreender. Durante mais de 70 anos, Ellen G. White tentou alertar o mundo sobre um processo que já estava em movimento, invisível aos olhos naturais, mas devastadoramente real no âmbito espiritual. A presença protetora de Deus, que por milênios havia contido as forças do mal, estava se retirando aos poucos, como uma maré que recua lentamente, deixando o leito do mar exposto. Satanás está agora usando todo o artifício para manter os homens na ignorância e superstição, pois sabe que seu tempo é curto. O Grande Conflito, página 18. E então veio a pergunta que ela fazia, com lágrimas nos olhos. Quem poderá suportar quando ele se retirar completamente? O mundo continuou girando, as pessoas continuaram seus afazeres, mas ela sabia que algo havia mudado para sempre. Era 1850, quando Ellen G. White recebeu uma das visões mais perturbadoras de sua vida. Ela viu a Terra em trevas espirituais profundas. Não as trevas da noite comum, mas uma escuridão diferente, a escuridão da ausência. Vi anjos correndo de um lado para outro no céu, descendo a terra e novamente subindo ao céu, preparando-se para o cumprimento de algum importante acontecimento. Então vi outro anjo poderoso comissionado para descer à terra, Primeiros Escritos, página 85. Mas havia algo mais, algo que ela hesitava em escrever. Durante anos, Ellen G. White observou um padrão nos acontecimentos ao seu redor. Cada guerra parecia mais brutal que a anterior. Cada desastre natural carregava uma intensidade inexplicável. As pessoas se tornavam mais endurecidas, mais frias, mais distantes de qualquer senso do sagrado. Deus não obriga a vontade ou a consciência, mas Satanás, para dominar aqueles que não pode de outra maneira seduzir, recorre à força. Por meio do temor ou da violência, procura governar a consciência e conseguir homenagem para si. O Grande Conflito, página 591. Ela compreendeu que não estava testemunhando simplesmente a degeneração natural da humanidade. Estava observando os efeitos de uma retirada divina, como quando uma mãe, após anos tentando corrigir um filho rebelde, finalmente permite que ele experimente as consequências de suas próprias escolhas. O Espírito de Deus se está retirando da terra. Depois que os anjos de Deus cessarem de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, todos os elementos de contenda se desencadearão. Eventos finais, página 27. Ellen G. White viu que a Terra estava entrando em sua fase de abandono. Não porque Deus havia parado de amar, mas porque a humanidade havia escolhido viver como se ele não existisse. E então, numa noite fria de inverno, ela escreveu palavras que ainda hoje assombram aqueles que as leem. O mundo está amadurecendo para a destruição. Mas poucos estavam ouvindo. Ela viu os sinais antes que acontecessem. Em suas visões mais perturbadoras, Ellen G. White testemunhou como a retirada da presença divina não seria súbita, mas gradual, quase imperceptível, como uma maré que recua lentamente, deixando a praia descoberta e vulnerável. Vi que Deus não abandonará seu povo de uma só vez, mas que gradualmente retirará seu espírito deles. Primeiros Escritos, página 270. Os primeiros sinais, ela alertou, seriam sutis. A frieza espiritual se infiltrando nas congregações como névoa da madrugada. Orações se tornando mecânicas, a palavra perdendo seu poder transformador, o sagrado se tornando comum. Vi que muitos estavam negligenciando a preparação tão necessária, esperando que o tempo de angústia e o derramamento da ira de Deus os despertasse. Primeiros Escritos, página 71. Mas Ellen G. White viu algo mais aterrorizante.
Quando esse despertar chegasse, seria tarde demais. A porta da misericórdia já teria se fechado. O Espírito Santo já teria cessado sua obra intercessora. Ela alertou sobre a normalização do pecado, sobre como a consciência humana se entorpeceria gradualmente. Como trovões distantes que anunciam a tempestade, mas que as pessoas param de escutar por estarem acostumadas ao som. Quando a iniquidade abundar, o amor de muitos se esfriará, ela repetia, ecoando as palavras proféticas que via se cumprindo ao seu redor. O mundo continuaria girando, as pessoas continuariam vivendo, mas algo fundamental, algo invisível estaria se afastando. Em 1884, Ellen G. White escreveu palavras que ainda fazem o coração gelar. Terrível será a crise a que chegará ao mundo, chegado o tempo em que toda a influência do Espírito de Deus será retirada dos filhos dos homens. Eles ficarão então inteiramente sob o controle de Satanás. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. Inteiramente, sem proteção, sem intervenção divina, abandonados às consequências de suas próprias escolhas. Ela descreveu esse momento com uma clareza que corta como lâmina. Vi que a ira de Deus não podia descer enquanto Jesus permanecesse no lugar santíssimo, mas quando deixar ali, não haverá mais sangue sobre o propiciatório para remover os pecados do povo. Primeiro Escritos, página 280. A imagem é devastadora. Cristo, que sempre intercedeu pela humanidade, afastando suas mãos do altar. O silêncio substituindo as orações que ecoavam no santuário celestial há milênios. Ellen G. White viu o que aconteceria em seguida. Quando Cristo cessar sua intercessão no santuário, derramar-se-á sem mistura a ira que há muito tempo tem estado acumulando-se. O Grande Conflito, página 614. Sem mistura, sem a diluição da misericórdia, sem a proteção que mesmo nos momentos mais sombrios da história sempre esteve presente. Ela alertou que o mundo não perceberia imediatamente. A vida continuaria aparentemente normal, mas por baixo da superfície da normalidade, todas as contenções divinas teriam sido removidas. Os ímpios atribuirão esses terrores à natureza, despojando a Deus de sua glória, como tem feito com suas misericórdias. O Grande Conflito, página 615. Até o fim, ela previu, a humanidade negaria o sobrenatural, mesmo quando confrontada com as consequências de um mundo abandonado por Deus. Em suas visões mais perturbadoras, Ellen G. White viu como seria um mundo completamente abandonado pela presença divina. Vi que os ímpios do mundo inteiro ficaram enfurecidos, e como que se lançaram uns contra os outros. A ira que nutriam contra os santos se voltou uns contra os outros. Primeiros Escritos, página 290. Um planeta em autodestruição. Não por julgamento direto, mas pela simples ausência da presença que antes continha o mal. Ela descreveu cenas aterrorizantes. Governos colapsando, sociedade se fragmentando, a própria natureza humana revelada em sua forma mais crua, quando não mais restaurada pelo Espírito de Deus. Satanás mergulha os habitantes da terra, em uma última e grande tribulação. Cessando os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, acham-se em conflito todos os elementos de contenda. O Grande Conflito, página 614. Não seria Deus destruindo, seria a humanidade destruindo a si mesma, finalmente livre da influência divina que tanto rejeitou. Ellen G. White viu que muitos, mesmo neste momento final, não reconheceriam a mão de Deus na proteção que perderam. Atribuiriam o caos a causas naturais, políticas, econômicas. O mundo não reconhecerá estas calamidades como sinais dos últimos dias. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 97. O abandono seria tão gradual que seria imperceptível até o momento em que se tornasse irreversível. Mas mesmo em suas visões mais sombrias, Ellen G. White viu luz. Ela viu um povo, pequeno, aparentemente insignificante, que permaneceria conectado ao céu enquanto o mundo se desintegrava ao redor. Viu um pequeno grupo que guardava o sábado e orava. Pareciam estar em grande aflição. Choravam e clamavam dia e noite por libertação. Não cessavam suas petições. Primeiros Escritos, página 270. Este povo, ela revelou, seria o último elo entre o céu e a terra.
Quando toda oração cessasse no mundo, eles ainda orariam. Quando toda fé se extinguisse, eles ainda creriam. Serão eles como sinais e maravilhas em Israel. O Senhor operará por seu intermédio, de maneira tal que o mundo saberá que Deus enviou seu Filho ao mundo. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 16. Ellen G. White viu que este grupo viveria os momentos mais difíceis da história humana, mas também experimentaria a presença de Deus de forma mais íntima do que qualquer geração anterior. Deus não abandona sua Igreja na hora da suprema aprovação. O desejado de todas as nações, página 630. Eles seriam testemunhas de que mesmo quando Deus retira sua presença do mundo rebelde, Ele permanece com aqueles que o escolheram. Em suas últimas visões sobre este tempo, Ellen G. White viu algo extraordinário. A face de cada um expressava a paz do céu. Havia chegado para eles o tempo de grande aflição, mas sua angústia havia passado. Primeiros Escritos, página 271. Enquanto o mundo enfrentava o abandono divino, o remanescente experimentaria a presença mais plena de Deus na história. Ellen G. White não apenas alertou sobre a retirada da presença divina. Ela deixou instruções claras sobre como se preparar para este tempo, mas suas advertências foram arquivadas, suas orientações negligenciadas. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. O Grande Conflito, página 623. Ela viu que a preparação não seria automática. Não viria por herança denominacional ou conhecimento teórico. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo de refrigério e a chuva serodia os habilitassem para estar em pé no dia do Senhor. Primeiros Escritos, página 71. A profetisa observou pessoas esperando que Deus fizesse por elas o que elas deveriam fazer por si mesmas, esperando que a graça final compensasse anos de negligência espiritual. Essa é uma terrível decepção. Todos quantos negligenciam a preparação necessária para aquele dia serão achados em falta. Primeiros Escritos, página 61. Em suas visões, ela contemplou multidões que conheciam a verdade, mas não a viviam, que citavam profecias, mas ignoravam o chamado à santificação. Precisamos ser limpos de toda a mácula da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Testemunhos, volume 1, página 158. Ela alertou que quando os ventos se soltassem seria tarde demais para mudanças de caráter. A preparação precisava acontecer enquanto ainda havia tempo, enquanto a presença de Deus ainda permanecia. As palavras de Ellen G. White ecoam através do tempo, como um chamado urgente que poucos ouvem. Tenham cuidado para que não sejam achados no tempo de angústia sem a veste nupcial. Eventos finais, página 194. Ela viu que muitos estariam ocupados com atividades religiosas quando a porta se fechasse, pregando, ensinando, organizando, mas sem a conexão vital com Cristo. Alguns clamarão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Mas a resposta será: nunca vos conheci. Parábolas de Jesus, página 412. Ellen G. White contemplou o contraste terrível: pessoas que falavam sobre Deus, mas a quem Deus não conhecia, que defendiam a verdade, mas não eram santificados por ela. A religião que não santifica o coração é como sal que perdeu o sabor. Testemunhos, volume 5, página 235. Suas visões revelaram que no tempo do fim, a separação não seria entre denominações, mas entre corações, entre aqueles que conheciam a Deus intimamente e aqueles que apenas conheciam sobre Deus. A grande questão que se levanta diante de nós é: pertencemos nós ao número daqueles que o Senhor conhece? Testemunhos, volume 2, página 163. Em seus últimos escritos, Ellen G. White expressou uma urgência quase desesperada. Despertai, despertai, vosso tempo é curto. Fazei uso de todas as oportunidades para preparar-vos para a eternidade. Testemunhos, volume 8, página 315. Mas suas palavras se perderam no ruído do cotidiano, no conforto das rotinas religiosas, na ilusão de que conhecer a verdade é o mesmo que ser transformado por ela. E enquanto isso, silenciosamente, gradualmente, a presença de Deus continua se retirando.
Ellen G. White escreveu estas palavras não como uma observadora distante, mas como alguém que sentia, nas próprias fibras da alma, essa retirada acontecendo. Vi que muitos não compreendiam a pureza e santidade de Deus. Não tinham ideia de que sua presença é um fogo consumidor para o pecado. Pensavam que podiam continuar como sempre e que Deus simplesmente esperaria. Primeiros Escritos, página 71. Em suas visões mais intensas, ela própria experimentou momentos onde a presença divina parecia se distanciar, onde o silêncio de Deus se tornava quase insuportável. E nestes momentos ela compreendia. Isto era apenas uma amostra do que a humanidade experimentaria. Durante as visões, às vezes eu sentia como se a glória de Deus se afastasse lentamente. E uma escuridão fria tomava conta de tudo. Era terrível além da descrição. Testemunhos para a Igreja Volume I, página 184. Ellen G. White via pastores pregando enquanto o Espírito já havia se retirado de seus corações. Via congregações cantando hinos enquanto a presença divina já não habitava entre eles. Via pessoas orando palavras vazias para um céu que parecia de bronze. O mais solene de tudo é que muitos não percebem quando isso acontece. Continuam os ritos, as formas, as palavras, mas Deus já não está ali. Testemunhos Seletos, volume 2, página 441. Ela mesma confessou. Havia dias em que sentia essa ausência se aproximando do mundo. E a dor era quase insuportável, porque ela sabia quando a presença de Deus se retirar completamente, será tarde demais para despertar. Ellen G. White deixou estas palavras para uma geração que talvez seja a última. Estamos vivendo no tempo do fim. Os sinais se cumprem rapidamente, mas o mais terrível de todos os sinais é a indiferença espiritual de um povo que deveria estar vigiando. Eventos finais, página 11. Mais de um século se passou desde que ela escreveu essas advertências. E hoje, olhando para o mundo, para as igrejas, para nossos próprios corações, quantos dos sinais que ela descreveu já se cumpriram? Quantas vezes já sentimos aquela frieza espiritual que ela alertou? Quantas orações já foram feitas sem que sentíssemos a presença de Deus respondendo? Meus queridos irmãos, não adiem mais. A porta da graça ainda está aberta, mas ela se fecha aos poucos, silenciosamente. Quando percebermos que fechou, será tarde demais. Testemunhos para as Igrejas, volume 5, página 1315. Ellen G. White viu o futuro. Viu o tempo quando homens e mulheres clamariam, Senhor, Senhor, e ele responderia, nunca vos conheci. Viu o tempo quando a terra ficaria órfã da presença divina. E viu também que havia uma escolha a ser feita. Hoje, agora, enquanto ainda há tempo. A questão não é se isso vai acontecer. A questão é, quando acontecer, onde você estará? Entre aqueles que buscaram a presença de Deus enquanto ainda podia ser encontrado? Ou entre aqueles que descobriram tarde demais que viviam uma espiritualidade sem Deus? O Grande Conflito, página 614. O silêncio que se aproxima não precisa ser o seu destino. Mas apenas se você escolher hoje, enquanto ele ainda pode ser encontrado. Enquanto ainda responde. Enquanto ainda há tempo. Deus te abençoe.